Fala literatos, eu me chamo Prince e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o livro que foi considerado uma obra-prima da língua portuguesa, superior à maior parte dos romances portugueses e brasileiros, segundo os críticos. Eu estou falando de O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Minha edição desse livro é essa daqui, da editora Príncipes. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Bem simples, porém bem bonita. A questão é, vale ou não vale a pena ler essa obra? O autor dela, que é o Bernardo Guimarães, que é esse carinha aqui do lado, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 15 de agosto de 1825. E a obra O Seminarista, que é a qual nós vamos falar hoje, foi publicada em 1872. Alguns detalhes sobre a vida do autor eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada, mas se quiserem um vídeo específico sobre a biografia dele, me peçam aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês também. Mas antes de tudo, vamos conhecer a história e do que ela se trata. A narrativa de O Seminarista se passa no século XIX, na pequena vila de Formiga, em Minas Gerais. É a história do Eugênio, filho do fazendeiro Capitão Antunes, que desde a infância nutre um sentimento por Margarida, filha da agregada nas terras de seu pai, Dona Umbelina. Aos 13 anos, Eugênio é enviado ao seminário para que inicie os seus estudos para que possa se iniciar como padre. Entretanto, a distância criada entre ele e Margarida só serviu para que o afeto que existisse entre os dois só aumentasse cada vez mais. Após alguns anos de clausura, Eugênio é autorizado a visitar a família. E essa proximidade entre os dois é vista com maus olhos pelos pais do jovem, que não querem que a moça seja visitada com frequência. Ao ser enviado de volta ao seminário depois do episódio do mutirão, que foi uma discussão que Eugênio teve com Luciano, que era ali um dos pretendentes de Margarida, foram vãs as súplicas para não se tornar padre. Descontentes com Umbelina e Margarida, acreditando que a moça seria uma péssima influência para a carreira eclesiástica do filho, a família Antunes resolve então expulsá-las da fazenda onde moravam e, vitimado por uma artimanha criada pelos pais e pelos padres, Eugênio é ordenado como padre, acreditando que o juramento feito entre ele e Margarida de se casarem tinha sido descumprido, pois ela já havia se casado, descumprindo então a promessa. Sendo que isso não era verdade. Bom, essa é a visão geral da obra, e eu não contei o final porque eu quero que vocês tenham essa experiência de leitura. No século XIX, pertencer ao clero, ou seja, o filho tornar-se padre, era visto como um prestígio social e muitíssimo bem visto pelas pessoas da sociedade. Então nessa obra, o autor pretende discutir o fato de se formarem padres sem a vocação para tal. E é aí que vai entrar um dos pontos mais fortes do livro e que vai permear basicamente toda a obra, que é o processo interno pelo qual o protagonista ele vai passar. Porque vamos pensar juntos, imagine um rapaz, que até então era uma criança entrando ali na adolescência, sendo enclausurado para passar pelo processo de seminário, cortando todo tipo de vínculo com as pessoas do lado de fora. Só que esse não é o problema exatamente, até porque o Eugênio tinha vocação para a vida religiosa. A questão central está em ele não poder nutrir nenhum tipo de sentimento ou afeto por aquela que seria a sua grande amiga de infância. Mas aí você pode dizer, realmente os padres estão certos em não permitir esse tipo de sentimento. Por uma parte sim, mas o que devemos levar em conta é que esses desejos mais fortes, mais sensuais, ainda não existia entre os dois, porque ambos foram criados como irmãos, com uma ligação muito profunda, e a idade deles ainda não tinha chegado nessa maturidade. Lembrando que o Eugênio, até então, tinha 13 anos e a Margarida tinha um pouco menos. Então, para ele, ela era a sua boa lembrança de bons tempos. Agarrar-se à sua memória era uma forma, nem que fosse um pouco, de fugir da sua realidade. E é justamente quando cai a ficha de que ele precisa forçar essa separação que ele vai acabar entrando em um estado de completa agonia e morbidez, vivendo literalmente entre o santo e o profano, entre fazer a vontade de Deus ou viver para aquela que seria a sua inspiração para continuar existindo. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de ver a sensibilidade nos autores que eu tô lendo. E se tem uma coisa que o Bernardo Guimarães tem, é sensibilidade. É muito incrível perceber que, enquanto eu lia, eu me prendia em determinados trechos e ficava lendo e relendo, porque eu ficava completamente extasiado com aquilo que ele estava dizendo ali, com a beleza do que ele estava dizendo. É um livro que tem alma, um livro que você torce do início ao fim para que dê certo. E aí nós entramos num ponto que pode ser positivo para uns ou negativo para outros, que é a romantização dentro do texto.
E essa romantização se baseia no fato de que o livro ele faz parte do período romântico da literatura. E os livros que possuem esse viés acabam sendo um pouco mais dramáticos e até um pouco mais sentimentais ao extremo. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu particularmente não sou muito fã, mas o que o Guimarães conseguiu fazer com esse livro superou todas as minhas expectativas e fez com que uma obra simples conseguisse ganhar o nosso coração e nos deixasse completamente maravilhados com a forma com que ele escreve. E como esse é um tipo de obra que tem muitos detalhes em relação ao processo interno do protagonista, é muito importante que a gente leia com calma, vá aproveitando bem o que está sendo dito ali, porque é muito bonito, é basicamente uma grande poesia. E a pergunta que não quer calar, vale a pena a leitura? E a resposta é óbvio que sim. Uma obra para almas sensíveis, um livro para pessoas que de fato sabem aproveitar uma boa leitura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do livro, algumas observações pessoais também, e eu espero que esse vídeo tenha feito vocês se interessarem em ler essa obra que, assim, é linda, linda, linda. Me sigam lá nas redes sociais, vai ser um prazer enorme ter vocês por lá pra gente poder bater um papo. Curtam esse vídeo, comentem e se inscrevam no canal, que é o mais importante.